Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, momento de honra e louvor que dedicamos àquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos santificou. Iniciamos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz, carregando todos os nossos pecados e nos perdoou destes pecados. Também em amor, através da sua palavra, nos confronta com estes nossos pecados e nos leva ao arrependimento. Arrependidos, amorosamente Deus nos convida a confessarmos estes pecados, confiando nele como o único que pode resolver este problema na nossa vida. Por isso convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos todos os nossos pecados e iniquidades com que provocamos a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamentamos de todo o coração estas nossas culpas e arrependemo-nos sinceramente. Pedimos-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de nós, pobres pecadores. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 99, qual nós fazemos a leitura conforme a projeção. Salmo de número 99, após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa. Mas também que castigas as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu Monte Santo. Pois o Senhor nosso Deus é santo. Agora
Ó Deus, na gloriosa transfiguração de teu amado Filho, confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Na voz que veio da nuvem brilhante, predisseste nossa adoção por graça. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros com o Rei de sua glória e traze-nos a plenitude de sua herança nos céus. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 12, aonde encontramos assim registrado: Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 6. Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 6, onde encontramos assim registrado: Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Brilha Jesus.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para o culto de hoje, qual encontramos registrado no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, onde encontramos assim registrado. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino Estamos no Mundo. Nossa
a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 12, destacando o versículo 4 que diz: E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós conhecemos a história do servo de Deus Moisés. Esse texto que nós lemos no culto de hoje são as últimas palavras do livro de Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros bíblicos, de Gênesis a Deuteronômio. E estas últimas palavras, que registram a sua morte, provavelmente escritas por Josué, elas nos mostram este episódio, onde Deus mostra a Moisés a terra prometida, mas disse a ele que ele não iria entrar lá. Pode parecer injustiça, pode parecer que Deus não foi muito bondoso com Moisés, afinal, ele foi o libertador do povo de Israel do Egito, ele operou milagres como nós ouvimos em outras leituras, nesta própria leitura também. Ele fez coisas maravilhosas, mas em algum momento ele também desobedeceu a Deus. Ele também duvidou de Deus. Basta nós voltarmos ao tempo da peregrinação, o povo no Egito, e lá nós vemos também quando Moisés ele duvida de Deus, ele titubeia na sua fé. E então todos aqueles que assim agiram neste período da peregrinação do Egito até a terra prometida, não entraram na terra que Deus havia prometido dar para Abraão, Isaque e Jacó. Mas o fato de Moisés não poder entrar na terra do Egito, na terra prometida de Canaã, não anula todo o seu ensino, toda a sua obra e toda a sua fidelidade a Deus. Esta foi uma consequência de Moisés desobedecer, duvidar de Deus. Moisés não perdeu a sua salvação. Moisés não deixou de ter garantida a sua entrada no céu, pois ele confiava em Cristo como seu Salvador. Ele confiava na promessa do Messias que Deus havia feito já para Adão e Eva. A fé salvou Moisés, mas as suas atitudes trouxeram consequências para ele. E uma delas foi não poder entrar na terra prometida. Por isso nós também devemos analisar, olhar e entender que algumas de nossas atitudes trazem também consequências. Talvez não a consequência de perdermos a salvação, pois só a perderíamos se nós deixássemos de crer e confiar em Jesus. Mas quando nós desobedecemos a palavra de Deus, transgredimos os mandamentos de Deus, devemos arcar com as consequências. Lembramos o exemplo do salmista Davi, quando o rei, ele adulterou, e depois, para esconder o seu adultério com Batseba, ele ainda quis que Urias ajeitasse a solução, para que pudesse pensar que ele, o marido, havia engravidado a esposa. E quando Urias, não querendo ir para casa, voltando da guerra, pois os seus soldados ainda estavam na guerra, não voltou para casa, Davi o manda de volta para a guerra com uma mensagem para ele ser colocado na frente de batalha, onde ele poderia morrer.
E então Davi, além do pecado de adultério, acumula também o pecado de assassinato. Mas não é por causa destes pecados que nós vamos deixar de ouvir as belas palavras que Davi deixou registrada na palavra de Deus. Tanto que quando Davi é confrontado com o seu pecado, ele se arrepende, mas não antes de sofrer as consequências. Ele estava cansado, sobrecarregado, não havia paz no seu coração, mas quando ele é perdoado, a sua consciência fica tranquila, mas continua convivendo com as consequências do pecado. Tanto que ele não pôde construir o templo de Jerusalém, e também no seu reinado houve muitas guerras, houve muita violência, até dentro da sua casa. Consequências do pecado, consequências de desobedecer a Deus, como foi a consequência para Moisés de não entrar na terra prometida. Mas Deus dá um momento maravilhoso para Moisés, para ele vislumbrar a terra prometida, para ele saber que a sua missão havia sido cumprida com êxito. Também é interessante notarmos que, apesar de Moisés não entrar na terra prometida, ele, ao vislumbrar isso, também marca ali o anúncio da palavra oral para o anúncio da palavra escrita de Deus, a partir de Josué. Então Deus começa a se manifestar através da escrita para o povo de Israel, o qual nós somos herdeiros, o qual nós temos esta revelação e estes ensinos para que nós possamos nos fortalecer. Cada um de nós tem livre acesso à palavra de Deus. E lembramos que este livre acesso à palavra do Senhor foi uma das grandes lutas do reformador da igreja, Martinho Lutero, que queria que o povo tivesse a palavra de Deus na sua língua, para ler, para se fortalecer, para interpretá-la. Por isso, quando nós abrimos as nossas Bíblias, ou as acessemos no nosso celular, nós estamos vivendo o que o reformador da igreja quis para a igreja de Deus: acessar a palavra de Deus, ler esta palavra em nossos lares, ler esta palavra individualmente, não apenas depender de alguém que esteja a anunciá-la, a lê-la, a interpretá-la. Moisés, como servo fiel, fez com que a palavra do Senhor chegasse a nós. E nós devemos olhar para os momentos maravilhosos que Deus fez acontecer através de Moisés. Mas não podemos esquecer de que os pecados trazem as suas consequências aqui neste mundo. Afinal, como nós acabamos de cantar, estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Palavras maravilhosas deste hino, um hino tão importante para nós como igreja de Deus, que quer sempre nos fazer olhar para além dos bens materiais, além da nossa vida aqui neste mundo. Sabemos que é importante vivermos bem, vivermos tranquilamente aqui. Todos nós queremos viver com conforto, livres de corrupção, livres de guerras, livres de coisas ruins ao nosso lado. Mas nós devemos saber que este não é o nosso lar. O nosso lar é o céu. É o lar que Cristo foi conquistar para nós na cruz do Calvário. É um lar onde é manifestada a maravilhosa graça de Deus para nós. Uma maravilhosa graça que nos perdoa de todos os nossos pecados. Estes pecados não nos condenam mais, mas Deus, na sua justiça, também diz que as consequências ficam dos nossos pecados. Basta lembrarmos de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso. A sua vida deixou de ser perfeita. O seu lar deixou de ser perfeito.
houve brigas, houve doença. Os primeiros filhos de Adão e Eva, um assassinou o outro, tudo consequência do pecado, tudo consequência de desobedecer a Deus, assim como Moisés se auto-excluiu da entrada na terra prometida. Sim, Moisés, não foi que Deus o excluiu, Deus não deixou, ele se auto-excluiu de entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Mas Deus lhe permitiu contemplar em primeira mão o cumprimento de toda a Escritura para Moisés e para nós, na transfiguração de Jesus. Hoje nós celebramos esta data, a transfiguração de Jesus. Ouvimos no relato do Evangelho detalhadamente o que foi a transfiguração de Jesus. Quando Jesus sobe ao monte para orar, e as suas vestes, o seu corpo começa a brilhar e ficar mais branco. E junto a ele aparece Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas do Antigo Testamento. E a reação de Pedro, quando olha aquilo, ele quer ficar lá. Ele diz: Senhor, vamos ficar, vamos armar 3 barracas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, não vamos voltar lá para baixo. O Senhor não precisa mais ir para a cruz, vamos ficar neste lugar maravilhoso. Interpretamos as palavras de Pedro assim: como é bom estar aqui. Mas a palavra também nos diz que ele não sabia o que estava dizendo. Moisés pôde contemplar o Cristo transfigurado. Pedro, Tiago e João lá foram testemunhas disto. E também foram testemunhas da ordem do Senhor: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, testemunhas também desta transfiguração através da palavra do Senhor, também devemos ouvir a voz do Pai ao dizer: este é o meu filho amado, Cristo, escutem o que ele diz. E Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Deus diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Deus diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da palavra do Senhor, porque eles serão salvos. Cristo nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tantas outras palavras que nós temos registradas nos evangelhos, nas epístolas e no Antigo Testamento, falando do amor de Deus para com todas as pessoas, nos dando um trabalho que vai mais para um privilégio do que um trabalho, que é anunciar a palavra do Senhor, que é testemunhar o que Ele fez por nós, que é nós levarmos o perdão, porque nós fomos perdoados. Este é o papel da igreja. E quando vivemos a transfiguração do Senhor, que marca o fim do período da Epifania, a revelação de Cristo aos gentios, e o início do período da Quaresma, que é ali o sofrimento de Cristo para morrer e nos perdoar, nós devemos entender que nós somos chamados por Deus para levarmos esta maravilhosa graça. E nós devemos começar a levar esta maravilhosa graça dentro dos nossos lares, para as pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles que nós queremos que estejam conosco no céu. É interessante analisarmos a situação de Pedro ao testemunhar a transfiguração, que nós também às vezes agimos como ele. Como Pedro, nós também gostaríamos de prolongar
as experiências no monte, deixando a luta diária e os problemas do mundo para trás. Neste final de semana haveria Congresso Distrital de Jovens, seria em Campo Verde, mas por causa da pandemia, a diretoria distrital optou aí por não realizar, pois não tinham total segurança de que poderiam realizar em Campo Verde. E nós sabemos o que gira em torno de um congresso distrital, seja de jovens, de servas, também de leigos, aqueles que participaram de um congresso, sabem muito bem o que isso significa. Muitas vezes nós não queremos sair mais do congresso, queremos ficar lá, nós falamos como é bom estarmos lá, mas nós vamos aos congressos para sermos fortalecidos e capacitados para testemunhar aonde Deus nos colocou. Deus não nos chamou para estarmos num congresso eterno. Deus também não nos chamou para estarmos num culto eterno aqui. Mas nós vamos a congressos, vamos a cultos, vamos aos estudos bíblicos e tantas outras oportunidades para fortalecer a nossa fé, para nos prepararmos para testemunhá-la para outras pessoas, para mostrar que nós estamos no mundo, mas dele não somos, que nós temos uma esperança de vida eterna, e esta esperança está pautada, está firmada em Cristo como nosso Salvador, único e verdadeiro Salvador. Não há outro, não há ninguém que possa se equiparar ou nos ajudar como Cristo fez, nem nós, nem ninguém, por melhores coisas que outra pessoa faça. Ninguém é santo aos olhos de Deus, pois todos nascemos pecadores e carecemos da glória de Deus. Merecemos a condenação eterna, precisamos da ação de Deus em nossa vida. E devemos lembrar as palavras do reformador da igreja, quando ele explica o 3º artigo do credo apostólico. Creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus nem vir a Ele, mas Deus me chamou pelo Evangelho. Deus nos chama, nos capacita pela Sua palavra. Ele nos perdoa pela Sua palavra e os seus sacramentos. Deus nos dá o perdão, nos dá a salvação através de Jesus, e esta é a maravilhosa graça de Deus. Moisés, ao vislumbrar a terra prometida, ele sabia disso. Ele não ficou bravo com Deus. Ele não falou: Senhor, me permita pôr o pé ali depois do rio. Senhor, não me permita viver um pouquinho mais. Senhor, eu quero ver isto, eu quero ver aquilo. Infelizmente, nós muitas vezes assim o fazemos. Queremos que o Senhor volte, que Cristo volte, mas pensamos: mas só depois que eu conseguir tal coisa, só depois que eu fizer isso, que eu fizer aquilo. Nós devemos estar felizes com a providência de Deus em nossa vida. E esta providência nos consola quando aqueles que foram chamados por Deus, que partiram, que já faleceram, crendo no Senhor, estão ao lado de Moisés e Elias no céu, a viver na maravilhosa graça de Deus eternamente. Lá não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais luto, não há tragédia, não há guerras, como nós estamos vislumbrando na TV. Estar firmado em Cristo é confiar no seu perdão. Estar firmado em Cristo é saber que tudo que Ele faz em nossa vida é maravilhoso. Estar firmado em Cristo é olhar este relato. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Não é achar Deus injusto, não é querer criticar a Deus que não permitiu que o seu maior servo neste período do relato bíblico não pôde entrar, desfrutar
das maravilhas da terra prometida. É saber que quando Moisés faleceu, ele estava do lado de Deus. Que quando Moisés morre, ele recebe a mais alta honra que um ser humano pode receber: estar do lado de Deus. E nós podemos desfrutar isso quando nos reunimos em culto público. Nós podemos desfrutar isso quando vamos a congressos, estamos em estudos, quando refletimos a palavra do Senhor e principalmente quando reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. E aí temos a certeza, desfrutamos do que este perdão nos confere: uma consciência tranquila e a certeza da salvação eterna. Uma frase me chamou muito a atenção nesses dias, ao estudar, pesquisar sobre esse texto, que é a seguinte: esperar o tempo de Deus não é difícil. Difícil é sofrer as consequências da pressa. Abraão foi um dos exemplos disso. Deus prometeu que dele viria um descendente. E ele e Sara apressadamente queriam resolver isto. Sara era estéril. E então Abraão teve um filho com a auxiliar de Sara, Agar. Não era da vontade de Deus. E esta atitude teve consequências. E tantas outras consequências nós vemos por querermos apressar os planos de Deus para nós. Ou ainda, não estarmos felizes e conformados com o tempo de Deus em nossa vida. Por isso nós devemos dizer: não é difícil esperar o tempo de Deus. Devemos esperá-lo, porém, com paciência, confiando no seu amor, na sua graça. Cristo veio na plenitude do tempo. Cristo veio no tempo certo para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz e nos perdoar. E Cristo irá voltar também no tempo certo. Não adianta nós querermos apressar a sua volta. Não adianta nós querermos apenas ficar clamando: ó Deus, volte, porque o mundo está uma bagunça. Nós devemos querer que esta palavra chegue às outras pessoas, pois cada dia que Deus permite que este mundo continue, é mais um dia para que as pessoas possam ser salvas. E nós que já somos salvos, temos que ter uma atitude dupla: continuar firmes na salvação, na palavra, e querer que outras pessoas conheçam esta palavra, aqueles que nos cercam. Pois no dia em que Cristo voltar, nada mais poderá ser feito. Nós iremos vislumbrar a glória de Cristo voltando, se assim ainda estivermos vivos, ou então iremos ser ressuscitados juntamente com os outros mortos, e aqueles que estiverem e foram fiéis a Cristo irão ressuscitar para a vida eterna. E infelizmente, aqueles que não crerem em Cristo como seu Salvador, estes não vão para o céu. Por isso nós, enquanto estamos no mundo, mesmo sabendo que não somos do mundo, devemos levar a palavra de Deus, principalmente para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos que estejam ao nosso lado no céu. Pois podemos ser bem sinceros e dizer: se eu amo uma pessoa aqui neste mundo e não falo de Jesus para ela, não quero que ela esteja no céu comigo, será que eu a amo? Esta é uma grande reflexão para nós. Que nós então possamos olhar o exemplo de Moisés, lembrar todas as coisas maravilhosas que ele fez, quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele bateu naquela rocha e saiu água, quando tantas outras coisas que ele disse, e também quando Moisés, ao receber a palavra do Senhor, ao estar em contato com o Senhor, ele brilhava, ele
refletia a glória de Deus, mas esta glória também iria se apagando quando ele se ausentava da sua presença no monte. Isto também nos leva a entender que o brilho de Cristo é eterno e o de Moisés foi passageiro, porque Moisés era apenas um servo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. O que o autor da carta aos Hebreus deixou muito claro: Moisés foi fiel a Deus, mas é Jesus que é o Salvador. A salvação está em Cristo, não está em Moisés e na lei, mas sim no Filho de Deus, que veio e carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário. Que ao olharmos todos estes grandes exemplos de Moisés, lembremos para o que ele apontava: para Jesus o Salvador, aquele que deu a sua vida para nos perdoar de todos os nossos pecados, e confiantes em Cristo, perdoados dos nossos pecados, vamos entender que nós vamos ter que arcar e conviver com as consequências do nosso pecado e dos nossos erros aqui neste mundo. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E destacamos hoje o texto de Lucas capítulo 9, versículo 35. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Ofertar, dedicar os bens que nós recebemos de Deus, é escutar o que Cristo nos diz, pois Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da proclamação da palavra do Senhor aqui neste mundo. Mas não adianta nada ofertarmos dos nossos bens independentemente da quantia. Nós também devemos ofertar o nosso tempo, os nossos talentos para Deus, proclamando o amor e a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Durante nós vamos cantar o hino Tudo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Teu
Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, orarmos pela viagem de retorno do Arno e família na próxima segunda. Família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas e o Elton pede para orarmos pela benta Carminda, que não está bem da saúde. Também queremos colocar em oração situação da Ucrânia, também que todos nós somos testemunhas aí de tudo o que está acontecendo ali no conflito ali neste país. Convido todos a nos colocarmos em pé para falarmos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, digno és de toda a glória, pois a ela pertence a Ti somente. Com tudo o que somos e temos, nos dirigimos a Ti neste momento de culto para expressar-Te a glória que Te é devida. Aqui estamos, entretanto, também para nos sentirmos envolvidos na glória presente onde Tu estás. E nós sabemos que aqui, onde nos reunimos como Teu povo, estás presente com a Tua glória e queres nos fortalecer na fé em Ti, para sermos por Ti recebidos na glória, no tempo por Ti determinado para toda a eternidade. Enquanto permanecemos na presente e passageira vida, dependemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua bênção, da esperança que só Tu podes nos conceder. Alimenta-nos pelo alimento da Tua palavra, certifica-nos na fé do Teu testemunho e perdoa-nos pela Tua palavra e ceia. Preserve a Tua igreja viva e ativa entre nós e usa-nos como instrumentos de esperança em Tuas mãos. Pedimos pelo cuidado diário em nossa vida, dá-nos o alimento necessário, a saúde que precisamos, o ânimo em meio às dificuldades e a comunhão tão necessária para o nosso bem-estar. Habita em nossos lares, esteja com os nossos familiares, abençoa nossas vocações e faze-nos pessoas úteis para o nosso semelhante. Querido Deus, queremos Te pedir que estejas a abençoar todos que estão em viagem, de maneira especial abençoe a viagem de retorno do Arno e da sua família na próxima segunda-feira. Também, Senhor, nos unimos com a família Pedroso para agradecer por todas as bênçãos recebidas em suas vidas e pedimos que continues a fortalecê-los sempre na Tua fé salvadora. Também nos unimos com o Elton para orar pela benta Carminda, que Tu estejas a abençoá-la na sua saúde, pois ela não está muito bem de saúde. Querido Deus, pedimos que, se for da Tua vontade, ela possa se restabelecer, mas, sobretudo, Senhor, que Tu estejas a operar o perdão e o fortalecimento da fé em Cristo em seu coração. Também nos unimos para orar pelo país da Ucrânia, que está envolto em um conflito de guerra. Querido Deus, Tu sabe o que passa no coração de todos os envolvidos. Pedimos que o Teu amor e a Tua graça esteja a operar maravilhas nestes corações que às vezes clamam por guerra, clamam por destruição. Querido Deus, conforte todos que estão sofrendo com esta situação. Esteja, Senhor, a consolar aqueles que perderam algum ente querido. Esteja, Senhor, a amolecer corações endurecidos por raiva, ganância e poder. Querido Deus, como é bom sabermos que Tu és o Deus da paz e não o Deus da guerra, e a paz que nós temos é em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, recebe nosso louvor por momentos especiais que nos permites viver e consola-nos na hora da dor e do sofrimento. Faze-nos fixar o olhar no Cristo da cruz, para nele vislumbrarmos a glória que pertence unicamente a Ti, mas que por graça queres conceder a cada um de nós. Tudo isso e o mais que pesa em nossos corações, colocamos em nome do nosso Salvador Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, arrependidos desses pecados, confiando que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e que creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o seu perdão. Vinde, pois, tudo está preparado.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mostrar que Cristo morreu é testemunhar que os nossos pecados estão perdoados e que somente em Cristo nós temos o perdão, vida e salvação. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, principalmente pelo perdão conquistado por Cristo na cruz. E, Senhor, permita que nós vivamos este perdão e anunciemos Cristo para todos. Para isso, aumenta em nosso coração o amor, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos, casa de Deus, tanto congregados como visitantes, que tanto nos alegram com a sua presença. Sempre que estamos na casa do Senhor, somos fortalecidos por Ele e também abastecidos para levar esta palavra a todos que estão ao nosso redor. Hoje, celebrando a transfiguração do Senhor, lembramos o brilho que Pedro, Tiago e João foram testemunhas, e depois o quanto eles também brilharam ao levarem a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Que este brilho também possa estar presente em nossa vida quando nós anunciarmos o perdão de Deus a outras pessoas. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Nesta próxima semana, nós teremos quarta-feira um momento devocional pelo Facebook. No próximo sábado, retorna a instrução de confirmandos, a turma que iniciou ano passado, que vai terminar este ano, então que vai ter o seu culto de confirmação programado para dezembro. E aí nós, no ano que vem, então iniciaremos uma nova turma. Então, como foi decidido na Assembleia, cada 2 anos nós iniciamos uma turma de confirmação, com os 2 anos das crianças, e a cada 2 anos, então, nós temos um culto de confirmação na nossa congregação. De noite, no próximo sábado, 19 horas, teremos o nosso culto, com o retorno da escola dominical. Então, a partir do próximo sábado, nós já teremos aula de escola bíblica em nosso culto. Então, papais, mamães, padrinhos, avós, tragam as crianças para serem fortalecidas na fé do Senhor. A escola bíblica está aqui, ela é oferecida pela igreja para que as crianças também sejam alimentadas no seu linguajar com o amor de Deus. Também lá no bairro, nós estamos ainda em estudo para iniciar, programação é iniciar semana que vem, mas nós dependemos ali de ter mais alguém para auxiliar o Lívio. O Lívio solicitou que tenha pelo menos uma presença feminina junto ali, pois as crianças vão lá na sua casa, lá no seu terreno lá, muitos conhecem lá o espaço da escolinha bíblica no bairro. Então o Lívio pede ali que tenha uma presença feminina também para ele se resguardar. Então nós dependemos disso, colocamos no grupo da comunidade. Nós já tivemos uma congregada que já entrou em contato conosco, então se colocando à disposição para auxiliar nesse trabalho. Lembrando que é só a presença, né, Lívio? Não precisa se preocupar que lá não vai ter que contar historinha, não vai ter que fazer oração, não vai ter que se preparar. É mais uma presença ali para dar esse resguardo também, essa segurança, tanto para o Lívio como também para os pais das crianças, tá? Então nós contamos aí, quem quiser auxiliar, podem nos procurar após o culto durante a semana, que se já pudermos iniciar na próxima semana, então nós já estaremos avisando. E aí o Lívio também, todo o trabalho dele avisar no bairro,
Lembrando que lá também a escolinha parou. O último dia de aula lá foi 14 de março de 2020 e depois, por causa da pandemia, não retornamos. Então não sabemos ali também quantas crianças vão ter. E no próximo domingo, então no primeiro domingo do mês de março, 9 horas nós teremos reunião de diretoria, 19 horas reunião de jovens. Então essas são nossas programações aí para a próxima semana. Peço para o Lívio passar o próximo slide. Nós também queremos reiniciar os nossos grupos de estudo bíblico nos lares, né? O ano passado, os 2 últimos anos fizemos aqui na igreja. Então nós retornarmos nos lares, e a nossa sugestão, devido ao momento devocional que entrou aí na nossa programação às quartas, e atinge uma opção não só para as pessoas da nossa congregação e cidade, mas tem muitas pessoas do país que acompanham. Então nós queremos manter o momento devocional na quarta-feira. E a nossa sugestão, conversando um pouquinho com algumas pessoas, seria essa: segunda-feira o grupo Primavera 2, terça-feira o grupo Castelândia Jardim Riva, e na quinta-feira o grupo Coab Jaime Campos. Então nós vamos ainda entrar em contato com as pessoas. Para nós, a nossa ideia seria reiniciar depois da próxima semana. Então não nesta semana agora que está terminando fevereiro, iniciando março, mas então na segunda semana de março, tá? Então nós vamos conversar direitinho. No próximo culto nós já queremos trazer a definição se vamos ter estes horários, se vai manter estes grupos nesses dias. Mas a ideia é essa, tá? E ainda, mês que vem, dia 20, nós teremos o culto de aniversário da nossa congregação, 32º aniversário de fundação da nossa congregação. Pastor convidado, pastor Felipe Schneider, da congregação da Cruz de Goiânia. Pastor Felipe já estava convidado ano passado, mas devido à pandemia, ao Covid, nós adiamos o convite dele, e então ele já confirmou a sua presença. Então nós já temos ali a confirmação do pastor Felipe, alguns de vocês já conhecem ele. E também nós queremos fazer o almoço depois do nosso culto, o tradicional costelão da congregação. E os valores, então, R$50 o adulto, criança a partir, ou o adolescente a partir de 13 anos, crianças de 8 a 12 anos, R$25. Então, para nós nos prepararmos, aqueles que já forem tendo certeza, já podem ir avisando, para nós nos prepararmos aí para o nosso almoço. Lembrando que este valor inclui o costelão, a salada, a maionese, o arroz, o suco e o refrigerante, tá? Não precisa adquirir mais nada depois, não é só para comida, é para tudo que envolve este almoço da comunidade, tá? Então o valor aí nós vamos estar também divulgando no grupo da comunidade, também na nossa página do Facebook. São esses nossos avisos. Então lembramos aí que tudo que nós pudermos fazer para o nosso Senhor, que está ao nosso alcance, nós queremos fazer para que o seu nome seja proclamado. Então aqueles que podem auxiliar na escola bíblica dando aula, aqueles que podem auxiliar como nossos músicos, aqueles que podem auxiliar estando presentes lá com o Lívio, auxiliando também no nosso almoço, na diretoria, nos estudos bíblicos, tudo que nós fizermos, façamos para a honra e glória de Deus. E assim nós podemos levar a palavra do Senhor a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que Deus esteja abençoando a todos, a paz de Cristo, e concluímos o nosso culto cantando o hino Grande, Muito Grande, onde nós testemunhamos como é grande o amor de Deus por nós e para nós, pobres e miseráveis pecadores. Amém.